Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Segundo domingo do tempo da Páscoa, estamos celebrando hoje o domingo da Divina Misericórdia. Esse domingo que, no ano de 2000, o Papa São João Paulo II proclamou como domingo da Divina Misericórdia, escutando aquelas revelações feitas pelo próprio Jesus a Santa Faustina, uma santa polonesa. E o próprio Jesus misericordioso dizia nessas revelações que quem nesse dia do domingo, logo após a Páscoa, reunisse suplicando a sua misericórdia, de modo especial às 15 horas, o seu coração se abriria e derramaria uma fonte de graças e de bênçãos sobre essas pessoas que se colocassem em oração. E nesse domingo nós contemplamos a misericórdia do Senhor ressuscitado e pedimos que ela recaia sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nós e sobre o mundo inteiro. A liturgia da palavra de hoje, nós vamos escutar a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, durante esse caminho pascal, a presença dos Atos dos Apóstolos. E nessa primeira leitura, nós vamos perceber os sinais, as maravilhas que os discípulos têm realizado em nome de Jesus e motivados pelo Espírito do ressuscitado. Aqui também é uma revelação da misericórdia de Deus. Através dos atos dos apóstolos, a misericórdia do Senhor alcança tantas pessoas, com curas, libertações, conversões, atraindo os corações a Cristo Jesus. O Salmo 117 vai nos levar a rezar nesse domingo dizendo: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Reconhecer que a misericórdia do Senhor passa por todas as gerações e que naquela pedra que os pedreiros rejeitaram, que é Cristo Jesus, nós temos agora o centro da nossa vida e da nossa fé. E Ele é rico em misericórdia e amor. A segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, nós vamos ver João partilhando o seu testemunho, a sua experiência de fé. E o Senhor que pede que ele escreva tudo aquilo que ele está vendo. É uma forma também do Senhor revelar a sua misericórdia, através da palavra sagrada, a palavra santa que orienta o nosso caminho. Lendo a palavra do Senhor, meditando a palavra do Senhor, nós encontramos o seu amor. As sagradas escrituras se revelam e se traduzem no amor que Deus tem por nós, no amor misericordioso. Tudo que nós encontramos na Bíblia Sagrada nos fala desse amor de Deus que nos quer perto dele. Vamos escutar o Santo Evangelho, a palavra que é direcionada aos nossos corações nesse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus.
Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutamos, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de São João nesse domingo da misericórdia. Falar de misericórdia é falar dessa capacidade de colocar o coração no coração do outro. Deus é misericordioso porque Ele coloca o seu coração em nossa miséria, em nossa limitação, sente a nossa realidade e nos dá a graça de recomeçarmos, de refazer o nosso caminho. E o Evangelho de hoje nos permite perceber através ali do diálogo de Jesus e de Tomé essa misericórdia abundante do Senhor. Primeiro, que diante da nossa fragilidade, da nossa limitação, da nossa imperfeição, o Senhor nos permite fazermos experiências únicas, singulares, transformadoras. Vejamos que Tomé se apresenta como aquele que não crê, incrédulo, mas Jesus permite. Jesus retorna 8 dias depois para que Tomé pudesse fazer a experiência. E Jesus diz: pode tocar, Tomé. Coloca o teu dedo aqui na marca dos pregos, do meu lado, e agora crê. Simplesmente Jesus poderia ter desistido de Tomé, apareceu uma vez na comunidade, ele não estava, pronto. Mas não, a misericórdia do Senhor, Ele insiste em nos possibilitar fazer experiências de amor, porque Ele quer que a nossa vida seja transformada. E Ele coloca o seu coração na nossa miséria, na nossa pequenez, na nossa incredulidade. Ele vem ao nosso encontro. E agora Tomé pode dizer: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, de tantas maneiras também, o Senhor tem buscado se aproximar de nós. Tantas vezes Ele retorna para nos encontrar, porque em tantos momentos Ele não nos acha. Mas Ele insiste, e Ele segue com seu coração misericordioso, querendo que façamos experiências do seu amor, experiências que transformem a nossa vida, experiências que nos levem verdadeiramente a crer que Ele é o Senhor. E aqui é a misericórdia, o amor misericordioso do nosso Deus revelado a cada dia. Mas também no Evangelho de hoje nós vemos algo muito importante que nos fala dessa misericórdia. Poderíamos dizer que a instituição do sacramento da reconciliação. Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. E é esse poder que Jesus confere aos apóstolos que nós hoje continuamos celebrando com o sacramento da reconciliação. Toda vez, meu irmão, minha irmã, que você busca o sacerdote para o sacramento da confissão, o sacerdote age de acordo com esse mandato de Cristo. É porque um dia ele recebeu também pela sua ordenação a força do Espírito Santo. E o mandato: a quem você perdoar o pecado será perdoado. A quem você não perdoar o pecado será retido. É a palavra de Deus que fundamenta o sacramento da reconciliação. Por isso que todas as vezes que nós buscamos a misericórdia do Senhor diante do sacerdote, não é o padre que nos perdoa, é o próprio Jesus que nos perdoa através do ministério do padre, através da ação do Espírito Santo que ele recebeu no dia da sua ordenação. Peçamos a Jesus misericordioso que ele continue vindo sempre nessa insistência ao nosso encontro. Deixemos-nos alcançar por ele. E nesse dia peçamos que São João Paulo II, Santa Faustina, intercedam por nós e que possamos buscar sempre estar perto do coração de Jesus. E se você puder nesse dia, às 15 horas, reze o texto da misericórdia, pedindo por você, por sua família e pelo mundo inteiro. Que Jesus, fonte de misericórdia, olhe para nós, para as nossas necessidades, nos perdoe e nos liberte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, Pai de bondade,
pela intercessão da Virgem Maria, derrame sobre você, sobre sua semana, sobre sua família, a bênção, a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.